começamos o nosso debate falando de livros, né? Normalmente o Luiz apresenta uma ou duas obras, eu também, e é bom, porque aí você tem uma base para estudar que está para além dos nossos vídeos e das nossas discussões. Então, Luiz, quais são os livros ou qual o livro que você vai apresentar hoje para a gente? Hoje eu vou apresentar uma obra de peso, uma só, né? Até porque é de peso mesmo, ela é um volume bem... Eu dei um curso, Leclerc, com essa teologia sistemática aqui, 2008, na igreja, no IBR-MEC, Instituto Bíblico Roberto Macalister de Estudos Cristãos. Na verdade, foi o John Macalister, na época que trabalhou a teologia sistemática, e estava saindo essa obra aqui do Franklin Ferreira com o seu professor, antigo professor e tutor do mestrado, se eu não me engano, no Batista do Sul, o professor Alan Myatt. E eles chamavam isso aqui de tijolobita, porque isso aqui, meu irmão, deve pesar 1,5 kg para 2 ou mais de teologia sistemática. Então, aqui, ó, Teologia Sistemática, do Franklin Ferreira e do Alan Myatt, pela editora Vida Nova, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. O que é legal nessa teologia sistemática do Franklin é, sobretudo, que ela tem uma pegada, ela apresenta a doutrina do ponto de vista histórico, como foi o seu desenvolvimento. Ela apresenta a doutrina do ponto de vista apologético, porque ela também apresenta atualmente aonde estão identificados os desvios doutrinários em diversas seitas e religiões. Então, ela tem uma pegada histórica, né? O Franklin sempre foi muito bom nisso, tanto na teologia sistemática quanto na história da igreja, e na questão apologética, quando faz o link com outras religiões e com outras seitas e movimentos filosóficos aí. Então, assim, é uma teologia densa, ela possui muitas notas de referência e muitas notas explicativas, porque o Franklin não poupa as palavras e as expressões históricas e muitas vezes assim no próprio original, não apenas do texto bíblico, né, mas expressões em latim foram desenvolvimento da teologia, no próprio grego e outros termos que são pertinentes à teologia que o leitor comum não conhece. Então ele vai e desenvolve ali, explica bem. Então assim, é uma obra maravilhosa. Vale a pena, em termos de teologia sistemática, hoje em dia, você adquirir essa obra, porque ela é uma obra bem ampla, né? Do ponto de vista da teologia brasileira, ou da teologia para o Brasil, a gente precisa de uma pegada dessa apologética histórica também, para saber como foi que se desenvolveu o processo daquela doutrina e as discussões históricas que existiram, mas também do ponto de vista apologético, saber, muitas vezes, o arianismo hoje, aonde que a gente encontra a doutrina de Ario? Não, isso já passou. Não passou, a gente tem ainda religiões e seitas que minimizam a divindade de Cristo, que tiram a divindade de Cristo. Quais são essas? Então, Franklin apresenta ali o montanismo, né, o movimento de Montano. Aqui está o resultado da sua busca. Olha só. O Google entrando na nossa aula. Você fez uma invocação. Uma invocação. O Google, a divindade Google te respondeu. Eu ontem estava rindo dos vídeos do Worship Fail, que tinha um cara pregando e o Google fez isso, agora aconteceu com a gente, comigo. E essa pegada, por exemplo, do montanismo, né? O montanismo, o movimento de Montano, que propunha ser ele o último dos apóstolos, né, que a igreja fosse governada diretamente por Deus, não por meio de homens escolhidos ali, eleitos pela congregação, presbíteros, diáconos, mas que Montano, por exemplo, propunha uma espécie de profecia direta da parte de Deus, sendo
proposto como apóstolo extemporâneo, né? Alguém que veio fora do tempo. Ora, existe hoje em dia esse movimento de apóstolos pós-modernos e etc. Então, assim, vale a pena realmente você adquirir essa obra do Frank. Legal, legal. A gente vai mostrar aqui, né, o Luiz? Mostraremos, né? Durante as nossas aulas, um monte de livros que dão esse tipo de respaldo histórico, porque é exatamente o que você falou. A mistura hoje é tão grande, a pobreza teológica também é tão grande, falta de preparo dos líderes, dos obreiros, que as pessoas vão embarcando nas doutrinas, nem sabem como, né? De onde elas surgiram. Eu tive o privilégio de estudar com o Dr. Alan Myatt lá no Paraná, na Faculdade Batista do Paraná. Foi meu professor de missiologia e apologética. E tem até na internet você encontra um monte de textos dele de apologética. Essa é uma área bem bacana, é um livro bem legal. Eu vou aproveitar para indicar dois na mesma direção. Vou indicar primeiro o livro do Dr. Augusto Nicodemos, né, que inclusive escreve um livro sobre apóstolos, né, apóstolos de ontem e de hoje, né? Exatamente. E tem esse livro dele aqui, ó, que é A Bíblia e seus Intérpretes, uma breve história da interpretação, onde ele vai falar sobre o que significa interpretação, o que significa inspiração, infalibilidade das escrituras. Ele vai mostrar os modelos de interpretação que foram usados, exatamente como você está falando agora, né? Quais os modelos que os principais intérpretes usaram para poder explicar as escrituras, a semelhança dos intérpretes, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e, acima de tudo, o método, né? Um livro que vai falar de metodologia. Então, para a gente entender como as doutrinas são formadas e como alguns autores chegam aos seus pensamentos. E, por fim, uma obra belíssima do Dr. Eugene Peterson, A Maldição do Cristo Genérico, porque ele vai dizer, nesse livro, ele vai falar exatamente como a falta de doutrina, a falta de teologia, a falta de bom ensinamento na fé evangélica, que é a nossa fé, está gerando um Cristo genérico, uma religião genérica, que serve para qualquer um. Daqui a pouco todo mundo é evangélico, porque você vai tirando do cristianismo os seus principais fundamentos, né, os seus principais pilares. Então não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar daquilo outro, você vai desmontando. Daqui a pouco o cristianismo é uma fé genérica. Vai ser igual ao clube de futebol. Qualquer um vai poder torcer, acreditar. E aí o Eugene Peterson, que é um autor incrível, né, um cara maravilhoso, vai explicar exatamente sobre essa maldição que para sobre nós. E é uma coisa até que se repete no tempo, né, Luiz? No Antigo Testamento, toda vez que a lei deixava de ser ensinada, toda vez que o trabalho dos levitas era interrompido, o conhecimento de Deus também ficava genérico, né? Virava qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Entrava, se tornava ecumênico, eles... E gente de coração em Deus, né, cara? Você lembra lá do caso de Josias, né? Exatamente. Josias temia Deus, tinha o coração voltado para Deus, mas teve um susto enorme quando descobriu que estava na contramão de Deus. Exatamente. É um Deus genérico, né? E isso é bom porque hoje se fala muito, a religião evangélica hoje ela está muito sexualizada, né? Está muito humanizada, né? Na adoração, na oração, né? Beijo, abraço. Ideologizada. Então, assim, todo mundo pode receber o amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional, Deus ama justos e injustos. Entretanto, para amar a Deus, a gente só consegue amar a Deus do jeito que Ele quer ser amado, né? Então Ele define as normas. É dessa forma, daquele jeito. Isso não, aquilo não, isso aqui eu não aceito. Então, Deus nos ama do jeito que nós somos, de forma incondicional, ama até os que não nasceram de novo, os que serão condenados também são alvo do amor de Deus, faz o sol nascer sobre os justos e injustos, enfim. Agora, na hora do contrário, para amar e servir ao Senhor, não é a Bangu, não. Né? Rofini e Finés que o diga. Não é? É verdade. Não é Bangu. Só quem pode, só quem é autorizado,
só da forma que Deus estabelece. Então, os 3 livros são muito bons. Semana que vem tem mais. Beleza, Luiz? Maravilha. Então, podemos começar? Podemos começar. Então, deixa eu abrir aqui a sua... Quero deixar aqui mais uma vez, manifesta a minha indignação, porque você, todo o seu PowerPoint é vermelho e preto. Você tem algum problema nessa área? Não, o vermelho... Não, mas esse não é preto, não. Esse é cinza, cara. Esse é cinza. Foi ato falho, foi mal. O tema de hoje é esse que está aí, né, Luiz? É o véu sendo rasgado de alto a baixo aí. Isso, muito bem. A aula número 10 é a doutrina da expiação definida ou doutrina da expiação... redenção particular. A redenção particular. Que é popularmente conhecida como expiação limitada, né? Que foi assim cunhado no primeiro momento, né? No acrônimo TULIP, ele foi cunhado na expressão expiação limitada, o que causa um problema enorme, por isso que autores mais atuais preferem a expressão expiação definida ou redenção particular, e eu ainda vou explicar por que também. Beleza, Luiz? Beleza? Vamos que vamos. Então, vamos que vamos. Então, a expiação definida ou redenção particular ensina o quê? O que ensina essa doutrina? Essa doutrina ensina que a morte de Cristo tinha o propósito de garantir a salvação dos eleitos. Garantir, perceba, tem algumas palavras que são importantíssimas aqui. Garantir a salvação dos eleitos. Portanto, a expiação limitada, né, nesse sentido, ela diz que, embora a morte de Cristo em seu poder seja suficiente para todos os homens, ela é, em seu propósito, eficaz apenas para os eleitos, ou seja, para aqueles a quem Deus predestinou, para aqueles a quem Deus estabeleceu que ela seria eficaz. Por quê? Porque, em certo sentido, a gente vai precisar responder a uma pergunta. A morte de Cristo, ela serve para pagar o preço por pecadores, ou ela serve para abrir e salvar esses pecadores, ou ela serve para abrir a possibilidade de que todos os pecadores sejam salvos, sem, entretanto, garantir a salvação de ninguém? Então, essa Eita, Luiz, repete aí, cara. Repete devagar. Devagarzinho, né? A morte de Cristo, ela é eficaz para salvar aqueles por quem ele morreu, ou ela é abrangente para abrir o caminho para todo mundo, mas não garantir a salvação de ninguém? Legal. Então ela pode ser específica, né, para todo aquele que nele crê, como está em João 3,16, né, atinge só os que creem, nasceram de novo, ou ela abre uma porta para qualquer um que deseja receber essa salvação, é isso? Exatamente. A possibilidade é geral, mas não está garantido, não garante nada, você que se garante aí nessa oportunidade. Um certo autor, ele diz assim, que a visão reformada propõe que a morte de Cristo, que essa doutrina da expiação definida, pode ser, a partir da perspectiva reformada, ela é uma ponte estreita que atravessa todo o rio, chega do lado de lá, ou seja, quem por ela atravessa, chega eficazmente do outro lado. Por outro lado, na perspectiva arminiana, ela é como uma ponte bastante larga, mas que só chega até a metade. Ou seja, ela abarca todo mundo, mas ela não garante a travessia de ninguém. O que a gente precisa, então, entender é sobre o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a morte de Cristo ela é eficaz para salvar, e às vezes as pessoas estão falando assim sobre expiação. Não, que é expiação, que é expiação. O que é expiação? Se Cristo fez expiação pelos nossos pecados,
Qual é o sentido de expiação? Ele é genérico? É uma possibilidade abstrata por todos? Ou ele é uma possibilidade real e concreta para aqueles por quem o animal é sacrificado? Quer dizer, se você pegar aquele versículo lá de Apocalipse, né, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando a gente considera o olhar reformado, né, a ênfase está em manter a caminhada, né? Basta caminhar sem parar, na verdade. Se você caminhar, continuar caminhando, no final está garantido, né? É só você ir até o fim do caminho. Mas na perspectiva arminiana, né, a ênfase não está na caminhada, mas está na sua capacidade de insistir, porque se você parar em algum momento, né, você não chega, o caminho não é garantido, né? A ponta quebrada, você pode cair ali, então você vai ter que arrumar outras formas de insistir, né? A ênfase fica na insistência e na capacidade humana, enquanto na visão reformada a ênfase fica na tranquilidade de quem crê, certo? Exatamente. O N. Gruden, falando sobre esse texto, ele diz assim, se eu bem me lembro, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E só a leitura reformada é da seguinte forma, a partir de todos os outros textos bíblicos, né? Você compreendendo esse texto, só perseverará até o fim, de fato, aquele que foi salvo, né? Então, aquele que foi salvo, de fato, vai cumprir isso, né? Só será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, e só perseverará até o fim, de fato, aquele que foi salvo. Beleza. Né? Legal. Bom, vamos avançar então um pouquinho. Então, eu vou tratar de alguns aspectos aqui acerca dessa expiação limitada. Ora, eu vou chamar de expiação limitada, definida ou redenção particular para agradar gregos, troianos e baianos, tá? Então, assim, vou trazer alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Então, como já foi observado, a eleição em si não salva ninguém. Lembrando disso, tá, irmãos? Aquela primeira doutrina que nós vimos, da eleição incondicional, ela propõe que Deus, na eternidade passada, ele escolheu, por sua livre vontade, não sendo condicionado a coisa alguma, nem com base em algum ato externo a ele, nem com base em algum ato de justiça do pecador, porque não tem, ou mesmo uma fé prevista, né? Mas apenas com base na sua própria vontade, ele resolveu salvar determinados pecadores, né? Mas a eleição, ela não era, a gente falou isso e frisou, e eu friso novamente, a eleição não é a salvação, a eleição é para a salvação. Tanto é que na soteriologia, quando a gente vai estudar a doutrina dos eventos da salvação, a gente começa com a eleição, embora a eleição preceda em muito os eventos da salvação do ponto de vista da relação do homem com Deus, não de Deus para com o homem, mas do homem com Deus, na questão do tempo e do espaço, ou seja, na vida como um todo. Porque a eleição, ela se dá antes, muito antes, no coração de Deus, na mente de Deus, né? Então, a eleição não é a salvação, mas a eleição é para a salvação. Então, os que foram escolhidos pelo Pai e dados ao Filho precisam ser redimidos para serem salvos. O indivíduo foi... Portanto, assim, uma aplicação assim, muito simples. Ninguém pode dizer, antes de que tenha sido de fato alcançado por Cristo, e que esse alcance seja real, né? Estamos falando de uma conversão verdadeira, genuína, um novo nascimento. Ninguém pode dizer que, não, eu estou nos planos de Deus, estava escrito nas estrelas, eu sou eleito de Deus, para mim vai dar tudo certo. Lembrei até da TT Espíndola agora. Espíndola, é verdade. Você para mim foi o sol. Então a eleição, ela é para a salvação, mas ela não é a salvação.
Então, para assegurar a redenção do indivíduo, né, daquele que foi escolhido na eternidade, eleito na eternidade, Legal. Jesus Cristo veio ao mundo e tomou sobre si a natureza humana para que pudesse identificar-se com o seu povo, ou seja, a totalidade dos eleitos, e agir como seu representante ou substituto. Ora, se ele é representante ou substituto, significa dizer, e aqui temos uma doutrina importante, a substituição penal, nós dizemos que Cristo recebe a pena no lugar de pecadores. Se Cristo recebe a pena, Leclerc, no lugar de pecadores especificamente, não, vou reformular. Se Cristo recebesse a pena no lugar de pecadores genericamente, ou seja, ele pagou o preço por todos, não garantindo a morte de ninguém, a salvação de ninguém, entretanto, significaria dizer que lá, quando vier o juízo, aqueles que não se apropriaram da morte de Cristo e serão por Deus cobrados dessa conta, tendo Cristo pago essa conta já uma vez, não terá Deus, não estará Deus cobrando a mesma conta duas vezes e punindo pecadores para quem a conta já foi paga. Então isso não pode ser assim. O que precisa acontecer é que aqueles por quem Cristo morreu, a conta foi paga e Deus não cobrará novamente. Exatamente. É engraçado que existe um frisson no meio da igreja evangélica por julgamentos, né? Toda hora se fala sobre isso. Julgamento de Deus, juízo de Deus, trono de Deus, né? Estaremos diante de Deus. Se fala sobre o julgamento dos crentes, né? Então, parece que você nunca, e é como você está falando agora, parece que você nunca está redimido de alguma forma. É comparar a salvação com o IPTU, né? Você compra a casa, mas a casa nunca é tua, né? É tua, mas não é tua, é tua, mas não é tua. Se você parar de pagar o IPTU, vem a prefeitura e toma o teu imóvel. Então, parece que você está salvo, porque Cristo abriu essa porta aí, mas se você der algum mole, algum deslize, em algum momento, você vai ser julgado pelas suas obras. Você recebeu, mas agora perdeu, devolve. Parece até o julgamento do Alto da Compadecida, lá do Ariano Suassuna, não tem nada a ver, né? E os cristãos acabam embarcando nessa coisa, por quê? Porque realmente essa coisa do colocar a prova até o fim exalta o automoralismo, né, cara? O automoralismo e a autoaprovação, né? E aí vem aquele discurso da religião. Nós teremos muitas surpresas quando chegarmos no céu, né? Quando chegar no céu, irmão, você vai ter muita surpresa. Que surpresa? Que surpresa? Surpresa eu fico aqui todo dia. Quando eu ligo a televisão, eu me surpreendo. Exatamente. Você frisou bem aí, você destacou bem. Cristo vindo ao mundo e tomou sobre si, sim, exatamente, tomou sobre si a natureza humana para que pudesse identificar-se com o seu povo e agir como seu representante substituto. Exato. Então, Cristo, agindo em lugar do seu povo, guardou perfeitamente a lei de Deus e, dessa forma, produziu uma justiça perfeita, a qual é imputada ao seu povo ou creditada a ele no momento em que cada um é trazido à fé nele, em Cristo. Perceba, o Leclerc, e perceba, irmão querido, você que está nos ouvindo. A gente aqui não, em hipótese alguma, a teologia reformada, ela não diz que o indivíduo pode abrir mão da fé em Cristo e depositar nele plenamente a sua confiança como Senhor e Salvador de sua vida. Não. E a teologia reformada não diz contra que essa fé também ela deve, nesse momento, produzir arrependimento pelo pecado. Não, de jeito nenhum. Tudo isso faz parte. O que a gente está dizendo é que o que a teologia reformada diz, né, e nós estamos aqui reproduzindo, é que nem sempre a leitura convencional
a grosso modo, por alto que é feita, está correta. Porque existem implicações. Eu costumo dizer, quando eu dou aula de teologia sistemática, que o problema da nossa teologia brasileira é que nós fazemos a teologia do puxadinho, né? A gente vai sempre agregando aquilo que a gente precisa ou que nos agrada. Então, é assim, aquela obra que você faz, mas aí em algum momento você diz, eu vou fazer uma churrasqueira aqui, aí você faz um puxadinho aqui. E você não faz projeto, não faz nada. Aí você vai fazendo puxadinho, bota um negócio, meu filho agora precisa morar aqui, eu faço um quartinho aqui atrás. E no final das contas, a gente tem um negócio, uma colcha de retalhos teológicos com pressupostos que vão ser contraditórios entre si. É verdade, fica contrário, né? Uma coisa cancela a outra. Eles são autoexcludentes e mesmo assim a gente consegue colocar tudo dentro do mesmo terreno. E não dá. Na teologia, a coisa funciona mais como espécie de lanche de fast food. Quando eu chego lá no McDonald's, Leclerc, por exemplo, que eu escolho ir lá para comprar um lanche, eu diria para você assim, olha, para mim, o lanche ideal seria o sanduíche do McDonald's. Para mim, o Big Mac ainda continua sendo o melhor de todos até hoje. Raiz. Com a batata do Bob's? Não, aquela batata do Bob's é muita gordura. Milkshake do Bob's. Isso. Eu fico com o sanduíche e a batata do McDonald's. Eu fico com o refil do Burger King, porque aquilo é refil raiz, né, cara? Eles dão um copo na sua mão e a máquina é virada para fora. Você bebe a hora que quer. Exatamente. Refil de verdade. Aquele de McDonald's, você dá o copo para a pessoa encher de novo. Isso não existe. Não me leve a mal. Então, eu fico com o refil do Burger King e eu fico com o milkshake do Bob's, porque esse aí é antológico. Esse aí, meu irmão, precede a todas as coisas. Isso aí é da época que... Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, que era artesanal, que o copo era de papel. Isso aí é né? É verdade. Só que quando eu chego lá, quando eu saio de casa disposto a ir para um fast food desses, eu tenho que fazer a escolha do pacote. E aí eu digo assim, não, hoje eu estou a fim de comer o sanduíche do McDonald's, vou ter que aturar aquele milkshake todo gorduroso e aquele refilzinho que para mim não vale muita coisa. Ou, se eu for para o Burger King, eu resolvo tomar bastante refrigerante. Na verdade, de refrigerante eu não tomo, eu tomo aquele chá de pêssego, né? O Ice Tea. Mas... Prazer. Mas, em compensação, eu não gosto do sanduíche do Burger King. O pessoal diz que é ótimo. Acho seco, eu também não gosto, não. Eu acho seco, acho que tem aquela carne. Eu não gosto. Só que a teologia sistemática é assim. Eu não posso chegar lá no McDonald's e dizer assim, olha, eu quero sanduíche de você, mas faz um milkshakezinho igual do Bob's aí para mim. Não dá, não funciona. Possível, exatamente. A teologia, ela também tem os seus pressupostos e a sua coerência interna. Então, tem os seus combos, é isso mesmo. Eu sou calvinista de 3 pontos. Não dá, irmão. Ou você leva os 5 ou não leva nenhum. Exatamente. Não dá. Uma coisa está amarrada à outra. E aí fica uma teologia, a teologia você chamou de teologia do puxadinho, né? Teologia da conveniência, né, cara? Quer dizer, dependendo do que você quer dizer, você escolhe o ponto que você quiser. Então, eu posso, às vezes, na mesma pregação, na mesma aula, dizer que Cristo é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ninguém poderá nos separar. E na mesma pregação eu digo que depende do cara acreditar. Quer dizer, eu entorto a mente do cara porque é conveniente. Num momento é conveniente motivar, num outro momento é conveniente confrontar, num momento é conveniente dizer que tudo está na mão de Deus, num outro momento é conveniente dizer que eu tenho o meu próprio mérito, que se não fosse o poder da oração, dos joelhos que se dobram, Deus não teria se movido, né, porque ele estava dormindo. Então, de fato, isso demonstra o quão frágil né, cara, o púlpito, né, o ensino,
o quão frágeis são os argumentos, que não respeitam os combos. Você está certíssimo. E aí, de novo, entra essa questão dos livros que a gente indica aqui. O objetivo dessas indicações literárias é para que os irmãos consigam entender a formatação da teologia. A formatação dela. E aí eu tenho visto na internet, você deve ter visto também, né? Agora com a guerra de Israel, eu estou vendo reformado dispensacionalista. Né? Reformado amilenista pregando a grande tribulação e caçando o anticristo. Assim não dá, cara. Assim você entorta o meu cérebro. É verdade. Embora você pudesse ainda ter a posição pré-milenista clássica, né? Tudo bem. Histórico, mas não dá para ir para o dispensacionalismo. Não dá, cara, não dá. Você prega que não tem milênio, né? Que não tem isso, tem aquilo, que você está pregando cavalo amarelo, cavalo branco. Você está misturando tudo, caçando espia, não tem espia. Então, isso mostra que é uma teologia conveniente, é uma teologia para dar clique, para dar like. Rapaz, olha. Vou escrever um artigo sobre isso, teologia do like. Tem gente que já falou sobre isso na internet, né? Tem algumas pessoas aí que de vez em quando a gente vê uma coisa ou outra e a pessoa, e aí tem gente até que acusa, né? Você gosta de like, etc. Pois é. É verdade. Bom, um outro ponto para a nossa reflexão, então, é o seguinte. Através do que ele fez, né, o que Cristo fez, esse povo é constituído justo diante de Deus. Porque a sua morte expiatória, ela é eficaz, ela não é hipotética, ela não é subjetiva, ela é eficaz. Então, os que constituem esse povo são libertos da culpa e condenação como resultado do que Cristo sofreu por eles. Através do seu sacrifício substitucionário ou substitutivo, que é melhor, né? Cristo sofreu a penalidade dos seus pecados e assim removeu sua culpa para sempre. Por conseguinte, quando o seu povo é unido a ele pela fé, é-lhe creditada a perfeita justiça pela qual fica livre da culpa e condenação do pecado. São salvos não pelo que fizeram ou irão fazer, mas tão somente na base da obra redentora de Cristo. Então, por aí cai por terra a teologia da Margarida. Você conhece a teologia da Margarida? Não, cara, você hoje está, né, trazendo grandes revelações. Trago revelações. Já trouxe a teologia do puxadinho, agora a teologia da Margarida. Vai, entrega. Se Cristo morre de maneira eficaz por determinada pessoa, significa que a pessoa por quem ele morreu não tem a possibilidade de decair dessa condição, visto que ele recebe uma nova natureza inteiramente pela graça de Deus, que irá proporcionar que ele avance até o fim, né? E isso é eficaz porque Cristo já pagou integralmente o preço. A teologia da Margarida é aquela que... Margarida não é o bem me quer, mal me quer, bem me quer. Então, a teologia da Margarida é o tô salvo, tô perdido, tô salvo, tô perdido, tô salvo, tô perdido. Né? Que não tem espaço dentro da teologia reformada. Por quê? Porque a obra de Cristo, ela foi não somente eficaz na morte vicária, mas ela é eficaz na garantia daquele que teve a substituição da sua pena pela justiça acreditada sobre si. Verdade. Então, não tem... A gente precisa... Não pode chegar e dizer assim no início do culto, orando. Não foi você que escolheu vir aqui nessa noite, mas o Espírito Santo te trouxe para ouvir essa palavra e depois ensinar que o indivíduo que entregou-se a Cristo e teve uma experiência genuína de conversão por quem Cristo morreu pelos seus pecados, vá decair dessa posição em algum momento. É o que você falou do combo. Quando começa o culto, o cara fala, foi Deus que te trouxe aqui. Aí quando tem a pregação, ele faz o apelo. E agora, o que você vai decidir? Pô, é eu que decido ou é Deus que decide? É o combo.
É um cômodo teológico, que é conveniente, né, ao momento que você quer utilizar ali. Ainda que a minha decisão, né, e a teologia reformada não retira isso, a decisão... Coopere. Exatamente. Mas essa decisão ela só existe porque existe antes uma ação regeneradora do Espírito Santo de Deus. Do contrário... Tem que rasgar o texto lá, Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Tem que arrancar esse versículo da... Exatamente. E o Espírito opera no indivíduo essa realização, a realização da obra da regeneração, porque, do contrário, sem regenerar, o indivíduo não pode ir a Deus sozinho. Por quê? Porque está amarrado à depravação total. Está morto nos seus delitos e pecados. Então, se não houver uma atitude externa, você não pode dizer para o Lázaro não pode sair antes de ouvir a voz que o ressuscita. Por isso que o arrependimento não é... O Lázaro não pode dizer, Jesus me ressuscita daqui, eu preciso sair do túmulo. Não. Por isso que o arrependimento não é uma análise racional, né? Não adianta, não é por argumentos. O arrependimento ele tem que ser resultado de uma iluminação do Espírito Santo. Exatamente. Ele não pode preceder, ele tem que suceder, tem que vir depois. O arrependimento só vem a partir da consciência. Ora, a consciência da pecaminosidade só vem a partir do novo nascimento. As escamas caíram dos olhos. O apóstolo Paulo olhou e diz assim para Deus, eu não estou te perseguindo. E Jesus diz assim, tá. Exatamente. E aí a sua vida é transformada. Exatamente. É diferente do arrependa-se. É bom a gente falar sobre isso, né? Esse conceito de arrependimento que leva o homem a novidade de vida é diferente do arrependa-se de João Batista, né? Do arrependei-vos de João Batista, porque a palavra grega para arrependei-vos é metanoia, é a mesma palavra de Romanos 12:2. Ou seja, diante do que a lei afirma, diante do que os profetas escreveram sobre o Messias, eu estou aqui para dizer o seguinte, mudem a maneira de pensar, porque é chegado o tempo que o machado vai ser jogado na raiz da árvore. Então a hora de mudar é agora. É diferente da consciência do pecado, né, da consciência da condição humana, da consciência da ruptura entre a criatura e o Criador, que só pode acontecer se o Espírito Santo trouxer luz. Porque senão você vai achar que está abafando, que está tudo ótimo, né, que está tudo bem. Aí vem de novo aquilo que você falou nas outras aulas, né? Ah, minha mãe é ótima, né, quase crente, né? Só falta... Por quê? Porque na nossa mente... E quantas vezes você que está assistindo a aula já deve ter tido essa experiência de conversar com alguém sobre Cristo, sobre o Evangelho, seu avô, sua avó, sua mãe, sua tia, seu vizinho, e a pessoa dizer para você, eu não entendo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, né, eu faço as coisas corretamente, eu sou crente igual a vocês, eu também creio em Jesus, essa frase então a gente ouviu várias vezes, eu também creio, eu também acredito, então... A mente humana, sem a iluminação do Espírito Santo, ela não consegue perceber que problema é esse de ruptura. É um problema irreconhecível. Só Deus é que fala para o cara assim, você está com problema. Que é mais ou menos o que acontece com Natan e Davi, né, o Luiz? Exatamente. Quando Deus fala através do profeta Natan, você tem um problema, você é esse homem, você errou, o cara não consegue. Você ali é a hora que a ficha cai. É a hora que a ficha cai. Ele sabe que fez errado, obviamente, ele não tem o menor pensamento de que o que ele fez foi certo. Mas aquilo ali é o momento em que a consciência vem à tona. Ele sabe que ele errou moralmente. Mas é um errou barra não errou porque ele é rei. O rei pode fazer qualquer coisa. É feio. Matar o cara para ficar com a mulher dele é feio. É feio. Ficou feio para você. Ficou feio na frente dos soldados. Ficou feio politicamente. Mas ele é rei, pô. O rei pode tudo. Bate no peito, eu quero essa mulher, eu quero esse cara, eu quero tudo. Só que não há consciência de que aquela decisão pode ser uma ruptura com o Criador. E foi. E aí ele cai na real e diz, pequei contra o Senhor.
Aí já era. Aí ferrou. Então, mas ele só tem essa consciência quando a palavra de Deus vai através do profeta, né? E no nosso caso, a fé vem pelo ouvir. Exatamente. O ouvir vem pela palavra. Exatamente. Sem iluminação não tem arrependimento. Vai arrepender de quê? Exatamente. Ele matou Urias e mataria mais uns 100 se pudesse, para ficar com mais 100. Que é o que Deus fala, né? Quantas mulheres você queria? Essa frase é ontológica, né? De quantas mulheres você precisa? Se você tivesse me pedido, eu te daria todas. Você quer quantas? Interessante, né, cara? É verdade. É verdade. Exatamente isso. Esse tipo de despertar da consciência que somente Deus pode realizar por meio da palavra. É verdade. Bom, o terceiro ponto, então, aí para nossa reflexão, então, é o seguinte: o calvinismo histórico tem mantido de modo consistente a convicção de que a obra redentora de Cristo ela foi definida, por isso a gente está chamando de expiação definida, em desígnio e realização. Isto é, ela foi intencionada, a morte de Cristo, para render completa satisfação em favor de certos pecadores específicos, o que a doutrina da eleição vai explicar, e que, de fato, assegurou, ele não apenas abriu a possibilidade, mas assegurou a salvação a esses indivíduos e a ninguém mais. A salvação que Cristo adquiriu para o seu povo inclui tudo que está envolvido no processo de trazê-lo a um correto relacionamento com Deus. Então, a morte de Cristo, ela resolve definitivamente, em desígnio e realização, trazendo completa satisfação em favor de todos os quesitos estabelecidos pelo Pai, pelo Criador, para salvar aqueles a quem ele desejou e intentou salvar na eternidade. E isso, então, faz por completa. A obra de Cristo ela é completa. Ela é completa na morte de Cristo por meio de quê? Ela cumpre o propósito da eleição, e ela é completa porque ela abarca a vocação eficaz, ou seja, se Cristo morreu, Deus chamará eficazmente, a gente vai ver isso no próximo ponto, que é a graça irresistível. Ele vai chamar eficazmente esses pecadores e ele garantirá eficazmente a caminhada desses pecadores até o fim, que é o último ponto que nós vamos estudar, que é a perseverança dos santos. Então, não tem. Se você tira um desses pedaços aí, você vai fazer um corpo sem um membro, porque está tudo interligado. Você desmonta o combo. Exatamente. Então, a salvação que Cristo adquiriu para o seu povo inclui tudo que está envolvido no processo de trazê-lo ao correto relacionamento com Deus, incluindo os dons da fé e do arrependimento. Então, o pecador responde com fé e arrependimento, mas somente porque a obra de Cristo foi completa no momento histórico, né, cumprindo o propósito eterno de Deus na eleição, e é aplicada em determinado momento na vida do pecador por meio do Espírito Santo, trazendo regeneração. Então, Cristo não morreu simplesmente para tornar possível a Deus perdoar pecadores. Nem deixa Deus aos pecadores a decisão se a obra de Cristo será ou não efetiva. Cristo morreu eficazmente para salvar pecadores e não para abrir a possibilidade de Deus perdoar. Porque é isso que precisa ser respondido. A morte de Cristo, ela é definitiva, ela é eficaz para salvar pecadores, ou ela é relativa no sentido de que ela abre a possibilidade para Deus perdoar ou não? Exatamente, essa que é a discussão. A teologia reformada ela é muito mais assertiva. Porque, na verdade, o que você tem é um grande bingo, né, cara? Assim, você não sabe, né? Se você não tem uma teologia amarrada e se a fé não está consolidada em alguma coisa, então, meu amigo, a gente está é igual cobrança de pênalti. Tudo pode acontecer no final. Tudo pode acontecer no final. E aí eu vou citar aqui a parábola que eu acabei de postar na oficina da palavra, que é a parábola sobre as 10 virgens. O que está em jogo ali não é se você
tem pouco azeite, muito azeite, se você tinha azeite, jogou fora, se a sua vida não tem óleo, né, se você deixou a lâmpada apagar, que as pessoas vão pregando, né, vão dando aula e vão acrescentando informações à parábola. Né? Você que vinha com a sua vida acesa, e foi... A questão ali é o seguinte... Alegorizando o negócio todo. Né? A questão ali é o seguinte, você tem um grupo que tem óleo e tem um grupo que não tem. Ponto final. Está todo mundo na mesma casa, esperando o mesmo noivo, todo mundo adormece, porque a impressão que dá é que o noivo se demora, como diz Pedro, né? Deus não tarda as suas promessas, ainda que muitos a tenham por tardio. Então, aparentemente, parece que demora mesmo, é a maneira como o homem enxerga, mas a questão não é que você vinha com a lâmpada acesa na sua vida e, de repente, você tomou as decisões. A questão é que, desde o início, quando elas entraram, um grupo tinha, um grupo não tinha. Então tem o grupo que está dentro, tem o grupo que está fora, desde o início. E o noivo, ele no final, quando ele entra para as bodas com as noivas, ele vai dizer para as que ficaram fora, não sei quem são vocês. Eu não conheço. Elas não são noivas? Como é que ele não as reconhece? Então, na verdade... Exatamente. É a parábola do joio e do trigo. Isso. O joio, por mais que queira ou que quiser que não acontecerá, ele não vai se transformar em trigo. Uma coisa é trigo, outra coisa é joio. Você vê como é que as interpretações são alegóricas, elas são falhas, né, cara? A parábola do servo mau. Ele é mau, cara. Mesmo que ele seja servo, ele é mau. Ele é infiel. A parábola do servo, ele é infiel. A noiva é louca. É joio. Não tem, assim, uma coisa que virou outra. O cara enterrou o talento. Por quê? Porque ele não amava o seu senhor. Não existe um meio termo. Não tem a ver com enterrar dons. tem a ver com não fazer parte. Você não faz parte daquele. Você está no lugar errado. E aí nem aproveita a vida, nem vai para o céu, né? Está no limbo. O pior perdido é aquele que acha que está salvo, né? Exatamente. Que elas batem na porta, né? E elas pedem o azeite, o óleo, por favor, e as outras dizem, a gente não pode dar, isso não se compartilha. Isso é nosso, pô. Isso é nosso. Cara, é impressionante. E aí o que é mais legal no discurso profético de Jesus, né, Mateus 24 e 25, é que ele vai falar, que eu também ouvi quando era criança, né, Jesus virá como ladrão. Cansei de ouvir essa passagem. Jesus virá como ladrão. Virá como ladrão para quem é louca, para quem está desapercebido. Exatamente. Para quem não espera, para quem está vivendo a sua vida. E a vida segue normalmente, né? Será como os dias de Noé. Ou seja, a vida segue. Quem é louco, quem é desapercebido é desapercebido, e quem não foi alcançado pela redenção, né, que é de Cristo, não foi e nem será em momento nenhum. Exatamente. Perfeitamente. Exato. A gente tem esse problema, porque às vezes aí a pessoa tenta transformar na mensagem o joio em trigo e tenta fazer com que o solo que não tinha que a semente que caiu num solo que não tinha raiz em si mesmo, que esse solo seja arado. Mas que história é essa? O solo já tinha sido arado, só que tinha solo que era bom e tinha solo que não era. Cara, as parábolas nesse sentido, elas querem demonstrar de forma clara a distinção e não... Na verdade, a parábola não tem uma explicação em si mesma, ela só tá reforçando ou exemplificando algo que está sendo dito. Jesus vem numa pegada no discurso profético, primeiro de uma forma muito específica aos discípulos e àquele tempo ali da província, depois de uma forma mais ampla a toda a região de Israel, depois de uma forma global, e aí o que ele está dizendo é o seguinte: sempre vai ter terremoto, sempre vai ter problema, sempre vai ter perseguição, seja agora, seja depois, seja eternamente, mas aconteça o que aconteça, no final o Filho do Homem se assenta no trono. Então ele dá uma condensada na discussão e depois conta as parábolas para dizer o seguinte: vigiem. Mas quem é que vai vigiar?
É só quem tá atento, né, cara? Quem não tá atento não vigia pra nada, pô. Exatamente. E quem é que está atento? Quem está atento é aquele que foi feito atento. E aí me lembra o Salmo 130, né? Nós esperamos por ti, Senhor. Esperamos por ti mais do que os guardas anseiam pelo amanhecer. Exatamente. Né? Pô, salmo belíssimo, né? O cara tá ali de prontidão, né? Esperando, o tempo todo olhando, atento, prestando. E nós esperamos pelo Senhor mais do que os guardas aguardam o amanhecer. E é isso. Agora, quem que espera? Espera quem, como diria a galera neopentecostal, espera quem tem promessa. Aí você começa a fazer, né, acréscimos apócrifos ao texto. É verdade, cara, é verdade. Luiz, você sabe que não vai dar tudo, né? Não vai não, claro, nunca dá. Nunca dá. O ponto 4, então, pelo contrário, todos aqueles por quem Cristo morreu serão infalivelmente salvos. A redenção, portanto, foi designada para cumprir o propósito divino da eleição. Todos os calvinistas concordam que a obediência e o sofrimento de Cristo são de valor infinito. Então, perceba, você que está ouvindo, quando você ouvir a expressão expiação limitada, não entra nesse negócio. Expiação limitada significa que a obra de Cristo não foi completa ou que ela foi limitada por alguma coisa. Não. Quando se diz que ela é limitada, não se diz que ela não tem eficácia, valor e poder infinitos, mas que ela foi limitada na sua aplicação. Vou explicar, né? Ou seja, se fosse o propósito de Deus, a satisfação rendida por Cristo teria salvado todos os membros da raça humana. Cristo morreu de forma completa e perfeita. Ou seja, se Deus quisesse salvar todo mundo pela morte de Cristo, poderia ter feito. Não seria requerido de Cristo mais obediência nem sofrimento para assegurar a salvação de todos os homens. Legal. Do que foi requerido para a salvação dos eleitos. A obra de Cristo foi completa, mas ele veio ao mundo para representar e salvar apenas aqueles que lhe foram dados pelo Pai. Então, ela não é limitada no seu poder, ela é limitada na sua eficácia. Por quê? Porque o objetivo de Deus para o qual ela foi estabelecida era para os eleitos. Isso está evidente na Escritura. Se Deus quisesse abrir para todos, teria feito no sentido, inclusive, universalista, ou seja, compulsoriamente, pela morte de Cristo, ele teria morrido por todos. É o que Franklin chama de universalismo hipotético. Se Cristo morre indistintamente por todas as pessoas, hipoteticamente você pode ter todos salvos. E, hipoteticamente, você pode ter todos rejeitando. Isso, exatamente. Agora, se você tem todos rejeitando e esses todos são punidos posteriormente, significa que ao morrer na cruz, Cristo paga a obra de forma integral, e ao falecer o indivíduo vai pagar de forma particular. Então, o Deus Criador justo de todas as coisas cobra a mesma dívida duas vezes. Exatamente. O que não pode ser. Por que é que tem pessoas que não serão salvas? Porque o preço delas continua clamando. O boleto continua aberto diante de Deus. Continua tendo a dívida, né, cara? Leclerc, pensa comigo aqui. Nós estamos numa universidade. Eu sou o dono da universidade. Eu vou tratar assim, né? Porque a gente primeiro precisa mostrar que isso não é uma universidade pública. O pessoal acha que Deus é o gestor da coisa pública. Mais uma vez eu lembro, ele não é. O universo é uma monarquia, onde Deus é o rei e ele estabelece. O universo não é uma democracia onde ele foi eleito para gerir a coisa universal, tá? Por favor. Então, ele é o dono. Eu sou o dono da universidade. E aí a gente tem dois alunos, tá? Temos dois alunos, a Francis e o Marcelo, né? Hipoteticamente aqui dois nomes. E aí, os dois alunos estão com a mensalidade atrasada. Eu sou o dono da faculdade e da universidade e eu digo assim, eu poderia absolver os dois.
mas eu tenho um problema de justiça muito sério. Eu não gosto de passar por cima dos princípios. A conta da minha universidade tem que ser paga. Então eu resolvo e digo o seguinte: eu vou pagar a conta da Francis e não do Marcelo. E vou lá e pago a conta da Francis. Quando chegar no final do mês, a Francis vai lá, ela não tinha dinheiro, e ela vai lá no caixa da universidade e ela vai dizer o seguinte: olha, eu estou com a mensalidade atrasada, eu vim pagar. Aí o que o caixa da universidade vai dizer? Ou o caixa do banco? Olha, eu não posso receber da senhora, sua conta já foi paga. Porque se ele recebe, então, quem está sendo errado é a universidade, que está recebendo 2 vezes a mesma conta. Então não pode receber. Não, você sabe que a Ampla recebe, né? A Enel recebe, né? Você pode pagar a mesma conta várias vezes com o boleto lá que o dinheiro entra. Você sabe. Cara, deixa eu falar para você. Eu paguei duas parcelas de IPTU aqui, minha, que eu já tinha pago. Eu imprimia boleto na hora, cara. Eu fiquei com a boleta antiga na mão, que já estava paga, porque só para entrar pela internet, pelo número, paguei. Vou ter que ir lá na prefeitura, e receber. Vou ter que ir agora na prefeitura, cara, para poder fazer um processo para jogar o crédito do meu IPTU nas próximas. E você espera, porque assim, para arrancar teu dinheiro é na hora, mas para te devolver, malandro, ó. Mas Deus não faz esse negócio não, tá? Faz não. Deus não é Enel, nem a prefeitura. Eu já paguei a mesma conta 2 vezes que eu me enganei com aquela conta impressa, né? Uhum. Já paguei 2 vezes e cortaram a luz. Paguei 2 vezes a mesma conta e a luz foi cortada. Tinha o crédito pelo número do cliente, tinha o crédito na empresa. E o que não, mas a sua conta tá bem. Mas eu paguei quando foi ver, pagou 2 vezes. Os caras não liberaram, teve que pagar a pendente para depois criticar o crédito. É verdade, Leclerc. Ainda bem que Deus é justo. Você acha que a gente avança 2 pontinhos aqui para terminar em 5 minutos ou a gente para por aqui? Eu acho que a gente pode parar por aqui, porque você pode dar uma retomada aí rápida no ponto 1, 2, 3, e do 4 em diante você vai, semana que vem. Beleza. Porque o assunto é tão longo, né, cara, e tão gostoso, porque um link que você coloca, né, uma afirmação que você faz, vai puxando, que é o combo, né, vai puxando um monte de pressupostos anteriores. E esse que você está falando aqui agora é importantíssimo, né, com relação à expiação, que é um conceito que muitos cristãos não sabem, né? Expiação é cancelamento. Como está lá em Colossenses, rasgou a dívida, né? Rasgou de dívida. O documento, rasgou o contrato. Rasgou o boleto. Exatamente. Ele é o nosso fiador, né? O fiador da nova aliança. Paga a nossa conta. E quando o camarada não nasce de novo, não tem esse pagamento. Não é um pagamento que está boiando, né, flutuando em algum lugar no universo. É um pagamento que acontece quando o Espírito Santo entra no coração, porque a própria Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus é o penhor, é o selo. Esse documento ele tem que ter um carimbo. Isso é legal, né, cara? Porque não é uma... o Espírito Santo ele não só é consolador nesse sentido, né? E nem só é aquele que aponta para Cristo, que a obra do Espírito Santo é glorificar o Filho. Ele é o garantidor. Ele é o garantidor. Então é isso que às vezes os irmãos não entendem. Não tem essa de eu levantei a mão e decidi. Não, o Espírito de Deus tem que selar. E aí você fica ouvindo aqueles discursos, né, alegóricos e proativos e motivacionais, né, dizendo que você... tem a marca de Cristo. Qual é a marca de Cristo? Aí os caras começam a colocar, né? Caráter, né? A marca do cristão é o caráter, a marca do cristão é a integridade, é a santidade. Não, a marca do cristão é o Espírito Santo. Se você não tem a marca do Espírito Santo, o selo, a etiqueta, né? Você está fora do sistema. Na hora de olhar a lista lá de convidados, né? Que é o que acontece com a parábola do convidado não convidado. Ele olhou pro cara assim, você é quem?
eu sou mendigo. Todos os meus amigos mendigos estão aí dentro. Eles estão aí dentro, mas antes deles entrarem, eles foram devidamente vestidos para a festa. Cadê a sua roupa? Eu não tenho. Então você não pode ficar na festa. Não, você pode ser mendigo, mas só entra na festa se tiver o selo. Não é o fato de ser mendigo. Não é o fato de ser pobre, pecador. É o fato de receber a autorização do dono da festa. Que é o caso da noiva, que é o caso da arca, né? É Deus que define. Vai entrar você, sua mulher, seus filhos, suas donas. E mais quem? Vai entrar quem eu disser que entra. E Deus é que fecha a porta. Incrível, cara. Os caras vão rasgando os textos, Luiz. Vão rasgando. Mas é o fruto do nosso tempo, né, Leclerc? No passado, verdade. As pessoas viviam sob essa perspectiva mesmo da autoridade de alguém, né? Hoje em dia a autoridade ficou pulverizada e diluída. Eu sou autoridade sobre mim mesmo, não existe mais o conceito adequado de autoridade, todo mundo se insurge contra a autoridade, e aí por aí vai. Né? Até os discursos da religião, né? O homem é o sacerdote do lar. Vai inserindo na mente das pessoas que ela tem autoridade espiritual. Tem aquele livro do Watchmani, lembra? Autoridade espiritual. O Watchmani, sim. O Watchmani, né? Que durante muito tempo, inclusive aqui no Brasil, nos anos 80, eu lembro bem, foi colocado como ícone da espiritualidade cristã evangélica, né? Pô, o Watchmani é o cara. Caramba. Eu nessa época, eu não posso nem dizer não, sabe? Ele tem lá a autoridade espiritual. Eu não era. O homem espiritual, nunca eu nem era ainda. Eu só fui a partir de 96. Você vê que desde os anos 80, quando começaram aqui no Brasil as influências americanas do Peter Wagner, né? Do Frank Peretti, depois quem embarcou nesse caminho foi a Neuza Itioca, né? A galera da batalha espiritual, da oração de guerra, né? Do poder da oração, essa coisa, muito oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Tudo isso vem junto num combo, e nesse combo está o Watchmani, com a autoridade espiritual, está o Po Yang Shu, com a quarta dimensão. Cara, o evangelho, uma religião mística, muito mística, né? De você visualizar coisas, de você ter poder no mundo espiritual. E isso mostra a pobreza da fé, né, a falta de pregação bíblica. Eu estava assistindo um vídeo agora de manhã, porque ontem nós fizemos uma aula, na verdade, graça sobre maldição hereditária, né, baseado no texto de João, capítulo 9, versículo 2. Mestre, quem pecou? Né, ele ou seus pais? E nós falamos um pouco sobre maldição hereditária. E eu estava vendo aqui agora de manhã um vídeo de uns pastores aqui no Brasil, vídeos atuais, falando disso como se estivesse descobrindo a pólvora que Deus me revelou, que Deus me mostrou, espiritualidade, isso, aquilo, que você pode ser cristão, mas pode dar legalidade ao inimigo, né? Que você pode ser cristão, mas pode viver uma vida de miséria, que não basta receber Jesus como Salvador, também tem que receber Jesus como Senhor. Você vê que é um cristianismo dualista firmado no homem. Não centralizado em Cristo. Como se fosse possível você ter um Salvador sem que ele seja Senhor da sua vida, né? Como se você, o próprio homem, pudesse fazer essa escolha, né? O pacote ou vem o Jesus, o Cristo, ou não vem nada, vem o genérico, aí vem o genérico. O genérico você pode levar. O genérico você leva só uma parte dele, leva só. Exatamente. Aí você leva ele só como militante social, você pode levá-lo, tem muita gente aí, né, na internet, principalmente, Poxa! Né, Jesus militante político, tem o Jesus, o Jesus hinduísta, né, o Jesus budista, que é o cara só a mente mais elevada, o homem mais espiritualizado do mundo. Jesus, né? Histórico, né? Que um homem igual a gente, muito humano, muito humanizado. Tem apenas
o Jesus subjetivo, que é aquele que morreu, na verdade, para inspirar, e ao morrer, ele inspirou homens a viverem a sua missão, aquilo que ele ensinou maravilhoso. Genericamente, você pode levar direto. Agora, se você for levar o original, aí, meu amigo, tem que levar o pacote. Tem que levar o pacote. Não tem como chamar Senhor, Senhor, se não fizer o que ele manda. Vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu mando. PT, saudações. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Exatamente. Olha, não vos chamos mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vocês são meus amigos. Mas serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Ou seja, serão meus amigos se forem meus servos. Exatamente. Né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. E não foge para ninguém, porque o Filho do Homem veio para servir. Então ele dá o exemplo máximo de serviço ao entregar a própria vida em nosso favor e depois não exige menos do que isso. Ninguém mais chamareis de mestre. Entre vós eu sou o único mestre. Vocês não devem obediência mais a ninguém. É isso, cara. É isso. Luiz, semana que vem, antes da gente ir para Aparecida... Deus que me livre. Pode falar, irmão. Você vai falar de quê? Vai fechar o quê? Vai falar de quê? Não, semana que vem, irmãos, a gente vai continuar aqui. Mais 2 pontinhos sobre essas explicações, né? Beleza. E depois a gente entra na base bíblica. A gente vai entrar em textos que vão mostrar como as Escrituras descrevem um fim intencionado e realizado pela obra de Cristo, como a salvação completa do seu povo. Nós vamos ver passagens que apresentam Jesus, Senhor Jesus, em tudo que ele fez e sofreu pelo seu povo, como cumprindo os termos de um pacto ou concerto gracioso no qual entrou com seu Pai Celestial antes da fundação do mundo. Nós vamos ver algumas passagens que falam de Cristo morrendo por todos os homens e de sua morte como salvando o mundo. E vamos entender isso, né, à luz de todo o contexto bíblico. O que significa isso? Todos e todo o mundo. Será que significa indistintamente todas as pessoas? Ou será que indica classes de pessoas que estavam fora do judaísmo? A gente vai ler sobre isso. É preciso entender. Exatamente. Né? Morreu não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Está falando do raça. Raça humana, raça humana ou é geográfico? Exatamente. Então, todo tipo de gente, toda classe de pessoas, inclusive os que não, os gentios, né? Exatamente. Os romanos, né? Exatamente. Quando o judeu considerava mundo, ele considerava o mundo gentílico. Porque, na verdade, e o que era gentio para ele? Era todo aquele que não era judeu.